Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais um encontro com vocês e no encontro de hoje nós vamos refletir um pouco sobre um tipo de texto que vem de uma área muito interessante, que é o gênero jornalístico, tá? E nesse momento temos que ter bastante entendimento sobre o que esse tipo de texto nos traz de informação. E eu acho que essas dicas que eu vou dar, vocês já podem ter uma noção de qual tipo de texto é esse. Quando você lê algo nos jornais, em revistas, em sites, que trabalhem informações que tenham bem claro o que, como, quem, onde e quando, você já pode ter uma noção do que a gente vai falar, não é? Então, nós vamos falar sobre o gênero texto jornalístico notícia. E trata-se de um texto informativo. A notícia, ela tem alguns elementos que você deve ter bastante atenção quando você estiver lendo, porque essas dicas que eu dei ainda há pouco, essas perguntas que vão ocorrendo durante a leitura, elas são no consciente da gente. A gente vai respondendo à medida que um bom texto noticiado informativo, notícia, ele é escrito. Então, possui um título, ele possui um lead. O que é esse lead? É o primeiro parágrafo da notícia que já tem ali, de certa forma, um resumo dela, tá? E quanto ao aspecto quem? Quais são os envolvidos, ou melhor, quem são os envolvidos neste fato noticiado? O que esse fato está nos informando? Onde? Que local que aconteceu? Que local específico, geográfico, essa informação aconteceu? E quando, né? A marcação temporal que deve também estar neste texto chamado notícia. Então, esses são os elementos do texto. Outra coisa importante também é quanto ao corpo do texto. Esse sim, um bom jornalista, ele se prende para escrever da melhor forma, usando bom vocabulário, a palavra perfeita, que melhor se encaixa, para não deixar uma notícia prolixa. E se você não sabe o que vem a ser prolixo, prolixo é a capacidade da pessoa que escreve ou discursa de não ser claro, não ser objetivo. E é um problema sério nas notícias às vezes. Às vezes a gente vai lendo e chega ao final ainda com dúvidas do que leu lá no início. Então a prolixidade é um problema. Então um bom jornalista, ele tem essa característica muito clara. Espero que vocês tenham entendido. Então o corpo do texto, ele vem ali muito claro, colocando para a gente as razões do fato ocorrido. Tá? O porquê que aquela informação ela está sendo noticiada. E depois vem o como, que é uma explicação mais minuciosa da notícia. Então, de que maneira que ocorreu esse fato? Então, de novo, o corpo do texto ele se subdivide em duas partes, o porquê e o como. E no porquê, as razões do fato ocorrido estarão expressas, e o como, a maneira com que esse fato ocorreu. Ok? Então, vamos lá a um exemplo prático. E aqui eu quero ressaltar que é muito importante, sobretudo nesse contexto atual que a gente está observando nas mídias, que tanto na internet quanto nos telejornais, e sobretudo aqueles que ainda se prendem às notícias escritas, como revistas e jornais impressos, a importância de você saber filtrar uma boa notícia e diferenciá-la de um outro gênero que também muita gente confunde, que é a reportagem. A notícia, ela é, como se diz, ela é atual, ela é fresquinha, entendeu? Então, ela não se prende a fatos muito antigos. E quando o faz, traz para a realidade, fazendo um link com o que acontece agora. Então, vamos a um exemplo. Mulher comemora cura da Covid-19 no dia do aniversário. Eu venci, sou uma vencedora. Entendam, isso que está em negrito não é uma manchete. A manchete também é uma dica aqui que eu vou dar para vocês. É diferente. A manchete ela vem como
uma maneira de chamar a atenção do público leitor, principalmente ao gênero escrito, a maneira formal com que essa notícia vem a público. Quando se trata, por exemplo, de uma notícia que foi impressa num livro didático, né, ou num panfleto, ou numa página da web, isso que a gente tem aí serve de título e não de manchete, que fique bem claro, tá bom? Então, Sandra Gomes mora no Recife e é uma das 416 pessoas curadas no estado. No Sertão, paciente Amanda Gomes também se recuperou da infecção de um novo coronavírus. Apesar de não lembrar de todos os momentos dos dias em que esteve no leito de unidade de terapia intensiva, UTI, no Recife, há alguns deles que a dona da casa, Sandra Gomes, não vai esquecer. O alívio, no entanto, supera todas as más lembranças. Então, tudo que está entre aspas é relato de quem foi entrevistado para a notícia, tá? Então, tem que ser de acordo com o que foi dito. Portanto, entre aspas, atentem para isso. Então, veja bem aqui. Eu venci, sou uma vencedora. Então, disse a paciente que se curou da Covid-19. E completa 48 anos nessa segunda, 27. Sandra foi socorrida com cansaço e falta de ar na unidade de pronto atendimento UPA dos Torrões, no Recife, no dia 4 de abril. 6 dias depois, ela contou que foi transferida para o Hospital da Mulher, que conta com leitos para pacientes com Covid-19. A falta de ar era uma constante. Então, tem horas que você pensa mesmo que vai morrer. Fica nervosa, querendo respirar e não consegue, diz Sandra, que ficou 5 dias internada na unidade de terapia intensiva. Você só fica em contato com enfermeiros e médicos lá, sem contato nenhum da família. Várias vezes chorei, relembrou a dona da casa. Ela afirmou que o motivo é duplo para celebrar: a comemoração do aniversário e a cura da doença transmitida pelo novo coronavírus. Vou comemorar depois pelo que passei e venci, né? Hoje é especial, vou comemorar 2 vezes, afirmou. Em Petrolina, no sertão do estado, a contadora Jéssica Gomes vive uma emoção semelhante. Depois de ficar entubada por 15 dias, voltar a respirar por conta própria novamente foi uma conquista. Não tem como explicar. Respirar sozinha, não sentir aquele tubo dentro de mim, não tem explicação, disse. Quando se recuperou, dançar asa branca foi a comemoração prescrita pelo médico que cuidou dela. Foi quando ela disse: bota música, bota um forró pé de serra, afirmou. Então vejam, quando nós temos uma notícia, primeiramente, quando você vai escrever, você aluno que já vai testar seus conhecimentos sobre esse tipo de texto, é importante que você tenha em mente as respostas daquelas perguntas que eu fiz lá no início. O que, como, onde, por quê e quem, né? Então, você respondendo isso aí, colocando o título sobre o que você vai falar, que vai chamar a atenção do leitor, depois você vai concluindo e fechando esse texto. Torna-se mais fácil quando você vai redigir esse tipo de texto, tá? Então, aqui nesse exemplo que eu li para vocês, nesses 2 exemplos, nós temos bem claro isso aí. Então, voltemos aos pontos. Qual foi o título mesmo? Olha aí. Mulher comemora cura da Covid-19 no dia do aniversário. Eu venci, sou uma vencedora. Então, vejam, está falando de quem, o porquê aconteceu, de forma bem um pouco aí sugestiva, né, que foi a cura, e quando, né, um aspecto temporal que era no dia do aniversário dela. Então, chama a atenção a construção desse título para a notícia que veio em seguida. E aí,
Essas perguntas que eu disse a vocês que é importante para poder responder são essas chamadas de lead, que é uma nomenclatura que vem do inglês, que significa os ganchos da notícia, os que chamam a atenção, tá? Que são essas interrogações. Quem, o que, onde e quando. Então vamos à notícia para entendermos muito bem de forma prática. Quem foi o alvo da notícia? Sandra Gomes e Jéssica Gomes, que foram os dois exemplos que nós utilizamos. O que? As duas comemoraram a cura. Onde? A primeira notícia em Recife e a outra em Petrolina, sertão do estado. E quando? No dia do aniversário, da data natalícia, tá? E o corpo do texto? O que cada uma ali colocou para nós como, vamos dizer, o suprassumo da notícia é o corpo do texto, tá? É um resumo bem cheinho de informações. O porquê? Por que se recuperou de uma grave doença? Como? Sandra ficou 5 dias na unidade de terapia intensiva e Jéssica ficou 15 dias entubada. Então, o porquê e como explicam toda essa notícia, que é uma vertente do meio jornalístico, muito utilizada, tá? E que nós devemos saber, enquanto leitores, enquanto cidadãos, a diferença quando ela é bem escrita ou quando ela quer chocar você, quer trabalhar a sua emoção, ou quer realmente só apenas passar uma informação, tá? Nessa daqui, eu percebo uma dupla intenção. Passar a informação que a cura do Covid é possível, tá? E a comoção que, mesmo tendo dias difíceis, e a celebração do aniversário foi comemorada em dose dupla, pela cura e pelo mais um ano de vida, tá? Então, preste atenção nas dicas que o próprio texto nos dá. Exercitando. Vocês sabem que toda aula, ela deve ser o quê? Bem apreciada por todos vocês que estão aí, confinados nas suas casas, isolados, perdão, não, essa palavra confinado é muito forte. Então, isolados, tá? Resguardados do perigo do contágio, mas é necessário que vocês também façam a parte de vocês, não só ficar como espectadores passivos do aprendizado. Vocês têm que exercitar. Então, vamos aqui, a proposta é a seguinte. Temos o texto 1, uma notícia, tá? Que fala sobre a doação de órgãos. 6 estados, eu vou ler só o título para a gente ganhar um pouquinho de tempo e vocês fazerem a leitura mais atenta. Então, 6 estados eram fila de espera para transplante da córnea. Então, já no título, vocês já podem ter uma noção de que a doação de órgãos não é um problema tão grave quanto se parece em alguns estados, tá? Então, 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento do número de doadores de transplantes feitos no último semestre no país e entram para uma lista privilegiada. Olha o que está dizendo aí no corpo do texto. Agora, vamos ao texto 2. Seja um doador de órgãos, avise para a sua família. Um texto de característica mista, porque tem imagem e tem algo escrito, tem o verbo, né? Seja um doador e está chamando de maneira o quê? Bem persuasiva o leitor a pensar sobre a doação de órgãos. Então, a questão que nós temos é a seguinte. Podemos afirmar que essa imagem em relação ao texto estabelece uma função contraditória, complementar, redundante, indispensável ou discordante? Então, eu acho que a gente já viu aqui algumas dicas que a própria questão nos deu. Então, letra A seria correta, tá? E a segunda questão, que são as características do gênero notícia. Essa comunicação, ela é feita pelo gênero jornalístico e tem como corpo da notícia deve estar no tempo presente, tá? Ele deve ser uma linguagem vocabular simples. O objetivo de transmitir não é de dar opinião, e sim de passar um texto informativo coerente, tá bom? Então, letra E. Os verbos do corpo da notícia devem estar no
tempo presente do indicativo para transmitir a noção de que a notícia é sempre atual, ok? A notícia é um gênero textual jornalístico que tem como função predominante registrar, defender, explicar, transmitir informações colhidas a partir de pesquisas realizadas por jornalistas ou informar os leitores dos acontecimentos recentes. Então, letra E. Agora, com a sua vez de exercitar, vocês olhem os próximos slides quando forem verificar a aula e observem os comandos direitinho, tá? Para que vocês possam fazer, praticar e depois rever as informações dadas nesta aula. Tirem as dúvidas com o seu professor de língua portuguesa, tá bom? E acesse a plataforma para continuar tendo essas noções do que realmente é o gênero jornalístico. E nesse caso, o gênero notícia. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula e acesse a plataforma.